Bom dia. Bom, gente, né? Para quem tá, eu tô vendo que tem gente que não tinha vindo ainda, tá? Vou voltar a falar como que funcionam, né? As aulas síncronas, elas são mais para esclarecimento de dúvidas, enquanto que os conteúdos teóricos das aulas assíncronas e os trabalhos, eles vão ser passados através do Moodle e também através de aulas assíncronas, tá? Que estão disponíveis no Moodle. Bom, então, a última atividade que foi passada para vocês foi sobre a elaboração da planta baixa de desenho arquitetônico, que consiste na primeira etapa do trabalho de desenho arquitetônico. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida referente a essa etapa. Para quem ainda não assistiu os conteúdos, né, eu recomendo que assistam, mesmo nesse horário de aula. E se tiverem dúvidas, aí vocês podem acessar aqui o nosso canal de atendimento. Vocês podem fazer perguntas, né, me chamando através da mãozinha, né, que está situada aqui agora na nova interface, na barra superior do Teams, ou também podem chamar no chat, tá claro?
Pode falar, Ana. Pode falar, tanto através do chat, quanto se você quiser abrir o microfone, pode abrir também. Tá, tá me ouvindo? Uhum. Perfeito. Meu Deus. Tá. Eu tenho uma dúvida enquanto a relação da folha da porta com a parede. Da forra? Tipo, eu não sei até onde ela tem que ir, porque naquele PDF tem umas portas que aparece alguma coisa e na outra aparece outra. Não sei se faz sentido o que eu perguntei. Peraí, eu quero entender um pouquinho melhor a tua pergunta. Tu tá falando das medidas das aberturas das portas. É, não entendi, desculpa o que tu falou. Tu tá falando das medidas das aberturas das portas, do tamanho das portas em geral, isso? Os tamanhos E não são os mesmos, tá? Dependendo do cômodo, pode ter tamanhos diferentes tá, das aberturas, né? Mas as espessuras são sempre as mesmas. tá, é, tá, beleza. Mas aí quando eu vou colocar a porta, tipo, ela encontra a parede, eu não sei até onde a linha da parede tem que ir, tipo, se ela passa, tipo, deixa eu tentar abrir a câmera só um Sim. pouquinho. Ai, meu Deus. Tipo, aqui, ó. Eu não sei se essa parede ela tem que ir, tipo, até aqui, ou se ela acaba aqui. Opa. Essa parede, se ela tem que ir, ou se ela acaba, entendeu? Tu quer saber se tu inclui a medida da forra na medida da parede? Isso. Não, tu coloca a representação da porta em cima da parede, né? Aí, deixa eu pegar aqui a planta base do trabalho que é o PDF, né? Uhum. Para poder te explicar melhor. Deixa eu abrir aqui só um instante. Bom, tá conseguindo ver a tela, certo? Sim. Uhum. Tá. Então vamos pegar o exemplo aqui esse exemplo aqui da entrada, tá? Essas cotas aqui da entrada. Deixa eu aumentar bem o zoom. Circular aqui para ti. Essa aqui, ó. Tá? Consegue, ó, deixa eu botar aqui com outra caneta. Observa bem aqui, ó, essas medidas, a parede. Aqui tá com a espessura normal, de 15 centímetros. E o cantinho da porta, tá? Ó, o cantinho da porta, quanto que ele tá medindo? Tá com 20, tá? Só que observa aqui, ó, onde que tá o limite da cota de 20 centímetros. Peraí, deixa eu apagar aqui. Acho que vai ficar melhor assim.
Onde que está o limite da cota de 20 centímetros? Ó, é o cantinho da porta. Só que olha onde que está a linha de cota. A linha de cota, ela tá na parte da forra que fica... Deixa eu dar um zoom aqui. Na parte da forra que fica para abertura. Acho que meu desenho não ficou bom. Deixa eu melhorar aqui, ó. Ó, a linha de cota, ela termina aqui, na parte da forra que tá virada para abertura. E a forra, ela tá onde? Ela tá em cima da medida de parede representada. Tá claro? Sim, então ali naquela linha, na linha tipo de cima, ela vai até ela vai até o encontro até a linha de cota ali, ou ela para antes da essa Em linha de primeiro lugar, parede? assim, ó. Essa linha aqui, tu desenha uma linha representativa de parede, tá? Tu desenha Isso. uma parede aqui. Aí, depois de desenhar a parede, é que tu insere as portas e depois tu insere as cotas. Eu vou fazer um exemplo no CAD que eu acho que fica mais fácil para te entender, Tá. tá? Quando a gente vai desenhar a planta no CAD, tá? Normalmente por onde que a gente começa? Deixa eu tirar esses rabiscos. Vamos começar aqui pelas medidas principais. Quais são as medidas principais dessa edificação aqui? A gente tem que pegar as maiores medidas, ó, 6,80, tá aqui embaixo, que vai ser a maior medida horizontal, por 8,25, que vai ser a maior medida vertical. Tá? Que é dessa parede externa até essa parede externa. Então, nós vamos fazer um retângulo. Eu vou primeiro colocar aqui uma layer de paredes, eu já deixo ela ativa. Fazer ela com uma corzinha diferente hoje. Professor, eu não sei se é só aqui, mas eu acho que a imagem travou. Eu não sei se é só no meu computador. Aqui tá mexendo. Tá? Ah, então não sei. Tá. Tá mexendo aí? Não, no meu não tá, mas eu não sei dos outros. Tá. A imagem tá congelada para todo mundo? Sim ou não? Não, aqui tava normal. E agora? Agora eu tô com a tela do Teams compartilhada. Eu acho que aqui que travou, então. Foi, agora deu. Tá. Então podemos continuar, certo? Todo mundo tá vendo a tela do Teams? A pergunta da Ana Luísa era sobre as medidas, o posicionamento das portas no desenho, tá? Mas antes de responder essa pergunta, para poder responder essa pergunta, o que é melhor que vocês entendam? É prestar bastante atenção nas etapas de elaboração do desenho, né? Conforme aquele roteiro passado na aula assíncrona. Aquele roteiro ele é bom porque ele ajuda vocês a organizar a construção da planta, tá? A gente sempre começa o desenho da planta
tá? Na verdade, a melhor opção, né, de começar o desenho da planta é você começar sempre pelas maiores medidas e depois ir aplicando os comandos trim e offset, né? O offset para poder fazer as paredes e o trim para poder fazer o recorte e a divisão de ambientes e também definir as aberturas, né? Depois de colocar as esquadrias, por exemplo, tipo, portas, né? Então, resumidamente, as etapas de desenho são essas, tá? Então, eu vou começar aqui o desenho da minha planta baixa da seguinte forma. A gente viu que as medidas maiores ali da planta, né? Deixa eu pegar aqui o enunciado, são de 6,80 por 8,25. Então, eu vou começar a fazer o meu desenho por essas medidas. Depois eu vou aplicar o comando trim para tirar essa linha, para definir esse espaço, por exemplo, esse espaço e esse outro espaço aqui. Tá claro? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Ali no roteiro, né, o autor ali das referências que eu utilizei no slide, ele ainda fazia o desenho à mão, mas as etapas, mesmo no CAD, elas ainda se aplicam, tá? Algumas etapas, por exemplo, na elaboração de layers, é que não se aplica, porque a gente pode configurar as layers antes. Bom, então eu vou começar desenhando um retângulo, né? Com dimensões de 680, tá? Por que eu estou usando 680 aqui? Porque eu configurei o meu desenho em centímetros, né? Já no caso do João, o João ele tinha falado na aula passada que ele tinha configurado o desenho dele em metros, então ele vai usar as mesmas medidas das cotas, com os números decimais. Eu já gosto de trabalhar o desenho arquitetônico com centímetros para pensar sempre em valor inteiro, tá? Mas as duas formas estão corretas. 6,80 por 825. Tá feito o meu retângulo. Só vou ir aqui, tá? Depois que eu fiz esse retângulo, tá? Observem o seguinte, deixa eu mostrar um detalhe aqui que muitos podem esquecer na hora de fazer o desenho. Observem o seguinte, ó, essa cotagem aqui, ó, de 8,25, observem onde que estão as linhas de referência. Ó, a linha auxiliar da cotagem, ela vai pegar as paredes externas, ó, a minha linha auxiliar da cotagem está pegando a parede externa, aqui, na minha edificação, e a parede externa aqui, ó, aplicando o exemplo da cota de 8,25, tá claro? Se a cotagem está marcada, está indicada na parede, está limitada pelas paredes externas, então como que eu vou fazer o meu offset, tá? Para poder fazer a representação da parede. Eu vou selecionar o objeto que eu quero dar o offset e eu vou fazer o offset para dentro do retângulo, não para fora. Porque se eu fizer para fora, o que vai acontecer com as medidas? Respondam no chat. O que vai acontecer com as medidas se eu fizer o offset para fora? A medida de 8 vai ficar maior, né? Quanto que vai ficar? Vamos fazer conta.
Não, estou falando da medida de 8,25. Quanto que vai ser acrescentado? Isso, vão ser acrescentados 30 centímetros de cada lado, né? Aí a gente vai ficar com quanto no final das contas? Vai ficar com 8,55, tá? Então, por isso que a gente faz o offset para dentro. Então, eu fiz o offset, vou colocar... Ó, presta atenção ali na instrução do comando, specify offset distance, quer dizer o quê? Quer definir qual que é a distância de offset que o meu desenho vai ser feito, né? Então, vou definir 15 centímetros. Ó, se eu ponho para fora, vai ficar maior. Se eu ponho para dentro, vai ficar menor. Vai manter a medida, né, do retângulo original. Então, tá feita a parede. Agora, vamos fazer a divisão dos cômodos, tá? Eu vou começar pela sala para responder a pergunta da Ana Luísa. Bom, então, como que a gente vai fazer a representação do cômodo da sala, tá? Vamos ver qual que é a medida horizontal da sala e a medida vertical. A medida vertical da sala é de quanto? Nós vamos começar pela medida horizontal, tá? Que seria a medida aqui, ó, que eu tô com essas cotas que eu tô indicando na seta do mouse. Então, vai ser 15 mais 20. Aqui na soma é importante, ó, considerar a abertura da porta, tá? Não se esqueçam disso. 80 centímetros, mais 1,70 m, mais 1,5 m, mais 15 centímetros. Então, eu vou ter 5,5 metros na sala de medida externa de parede. Ó, observem bem as cotas, né? Essa aqui é uma medida externa, porque a primeira cota está limitada pela parede externa esquerda, esquerda na minha visão da tela, né? E a outra parede, a outra limitação, né, tá também pela parede externa direita, tá? Então, essa é uma medida de parede externa para parede externa. Bom, e no caso da medida horizontal, quanto que nós vamos utilizar? Eu não vou contar essa medida aqui, tá? Eu vou começar dessa medida aqui de 2,69 centímetros. Para quê? Para não me confundir depois para os cômodos de baixo. Então, eu vou contar 2,69 mais 15 centímetros, que vai me dar 2,84 metros. E aí eu vou fazer o meu cômodo da sala. Então, vai ser um retângulo que vai começar aqui, ó, do vértice externo, tá? Vou fazer o retângulo. Primeiro ponto eu vou selecionar daqui, ó. E eu vou colocar as dimensões, que são 5,5 metros por 2,84 metros. E tá feita a minha sala, tá? Quero fazer a parede, offset. Ó, se eu já defini a distância de offset antes, normalmente o AutoCAD ele grava qual que é a medida de offset anteriormente utilizada. Nesse caso aqui, ó, já tá com 15, é só dar um Enter e colocar o offset
para dentro de novo. Tá claro? Eu só vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou representar essa parede aqui só para poder limitar a minha construção antes de botar antes de remodelar, tá? Só para fazer um exemplo. Então, vou pegar 1,45 mais 0,15 mais 1,30 m, tá? Só um instante. Bom. Então, 1,45 m mais 1,30 m vai dar 2,75 mais 15, 2,90. Então, eu vou fazer um outro retângulo, em que eu vou selecionar, nesse caso, deixa eu ver aqui o PDF, a partir daqui. Ó, aí aqui eu posso fazer o seguinte, antes de fazer o desenho do retângulo, eu posso utilizar uma linha auxiliar, só para eu poder achar o ponto certo. Retângulo, aí depois eu apago essa linha. Aí eu seleciono o primeiro ponto, dimensões, 290 por 15. Aí vai estar aqui. Só vou conferir uma coisa. Tá. Aqui eu vou apagar. Bom, então agora eu posso aplicar o comando trim, né? Eu vou selecionar aqui os limites de aplicação do trim para poder modelar minha sala e eu vou aparar as arestas, tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Eu posso fazer depois outras aplicações, tá?
Mas por enquanto eu vou deixar assim para poder responder a pergunta da Ana Luísa. E agora eu quero posicionar a porta. Como que eu vou posicionar a porta? Eu já fiz o meu bloco da porta, então eu vou tentar importar ele. Aqui não tem. Aí eu vou pegar blocos de outros desenhos, né? Vou pegar aqui o meu bloco da porta. Aí aqui tem as configurações de bloco, tá? Essa janela aqui, ela mudou um pouquinho em relação às outras versões do AutoCAD, né? Seleciono o bloco da porta. E eu vou inserir esse bloco. Ó. Aí eu vou inserir, eu vou colocar o bloco, tá? Aqui eu ainda não defini a medida. Eu vou ajeitar o posicionamento dele. Nesse caso aqui eu posso usar o comando Mirror para isso, que é o comando de espelhamento, tá? Eu vou espelhar o desenho de forma simétrica em relação ao eixo. Nesse caso aqui, ó, o eixo vai ser, eu vou utilizar essa parede aqui horizontal como um eixo. E eu não quero que o objeto anterior ele permaneça. Então, vou selecionar a opção sim, que eu quero apagar o objeto anterior. Eu vou dar um OK. Vou ajeitar o meu desenho na parede, tá? E eu vou deslocar esse desenho. Tá? Vamos ver como é que tá na planta antes. Ó, a cota de 20 centímetros, ela conta da onde? O final da primeira parede até a abertura da porta. Então, eu vou utilizar esse ponto aqui para deslocar minha porta em 20 centímetros, tá? Esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Então, ó, como que eu vou fazer o deslocamento em 20 centímetros? Eu vou mover o objeto, selecionei o objeto para mover, qual que é o base point que eu vou adotar? Eu vou adotar esse base point aqui, ó, porque os 20 centímetros, eles têm que contar dessa parte aqui até essa daqui, tá? Se não contar, aí depois a gente ajeita. Até nesse sentido, o ideal seria fazer o seguinte, ó, para a conta ficar certa, tá? A gente começar daqui, aí contar os 20 centímetros dessa parte. Aí eu vou deslocar 20 centímetros na horizontal, arroba 20,0. Vou aplicar o trim, vou selecionar a porta e as forras como limitador e eu vou colocar a abertura, tá? Aí, outro detalhe, né? É importante a gente mudar o layer da porta para o layer esquadrias. Tá clara a dúvida, né? Mostrei ali como que você vai contar as medidas, que era essa a tua dúvida, certo, Ana Luísa? Sim, ficou bem claro, prof. Obrigada. Nada. É mais uma questão de organização, tá? Essa parte das medidas. Tá, dúvida
do Giovanni, né? Sim, tu pode fazer também o desenho utilizando linhas, né? Vamos fazer um exemplo aqui, porque é uma outra forma de resolver. O AutoCAD, ele tem várias formas de você fazer o desenho. Você pode, nessa tua pergunta aí, ô Giovanni, você pode aplicar o offset tanto na linha quanto na polilinha também, né? Então, na verdade, a gente tem três maneiras aí, três recursos para elaborar a planta baixa. A gente tem linha, tem polilinha e tem retângulos. Eu prefiro sempre fazer por retângulos, tá? Foi a maneira que eu achei melhor de eu fazer, tá? Mas vocês podem escolher qual que é a maneira que é melhor para vocês, tá? Tem muita gente que gosta de utilizar polilinha, que aí já faz todo o contorno externo, aí depois aplica o offset, tá? Que é importante também lembrar disso, né? Qual que é a diferença? Então, não, polilinha, a diferença de polilinha para linha é que a polilinha, ela pode ser, é um recurso que você faz linhas compostas, né? Você pode fazer uma linha quebrada, uma linha mista, né, com curvas e retas. E a linha não, a linha você vai fazer os segmentos separadamente, tá? A polilinha você pode fazer quebras de forma contínua. Essa que é a diferença, tá? Vamos fazer um exemplo com linha e com polilinha, né? Esse mesmo desenho aqui, né? Se eu quiser fazer com linha, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um ponto qualquer aqui, vou fazer uma linha com medida de 8,25 na vertical. Aí depois eu vou fazer uma linha com 5,5 metros, tá? Para poder fazer a minha sala. Aí 5,5 metros na horizontal, né? Aí é importante vocês gravarem as coordenadas, tá? Aí depois eu vou fazer 2,84 metros na vertical, né? Só que para baixo, aí não pode esquecer do sinal. Aí depois eu vou fazer, vamos ver aqui na planta qual que é a medida. Só um pouquinho. 1,30 m para fora. Arroba 130. Bastante atenção nas coordenadas. E por aí vai, tá? Se eu quiser fazer a polilinha, aí eu vou aplicar o comando pline. Fazer a mesma coisa. 0,825, arroba 5,5 metros na horizontal à direita, 2,84 metros para baixo, aqui não pode esquecer do sinal, arroba 1,30 m para a direita. Agora eu quero aplicar o offset. Se eu faço com linha, olha o que acontece. Se eu seleciono só esse cantinho, eu vou aplicar o offset só nessa parede vertical. Se eu seleciono a polilinha, ó, eu já vou aplicar o offset em tudo de uma vez, tá? Até esse é um dos motivos que o pessoal gosta de trabalhar com polilinha, que aí o offset já vai todo pro contorno, tá? Aí nós aplicamos o offset, ó, já tá com 15 centímetros e lembra que a medida é para dentro, né? Para não alterar a cotagem das paredes externas. Mesma coisa aqui, ó. Aí aqui eu vou ter que selecionar os objetos de offset. Tá?
Qual que é a vantagem aqui, ó? Observem bem, eu vou mover aqui para deixar mais perto. Observem bem a diferença das quinas nessas paredes. A polilinha, o que vocês acham que é melhor, polilinha ou linha? Comparando esses dois desenhos. Pode responder. João, já vou responder a tua pergunta, mas antes eu quero que respondam a minha aqui. É uma outra opção essa do join, tá? O join é um comando que eu praticamente eu não uso, mas é uma opção. A Elisa respondeu aqui, ó, linha e usar join, tá? É uma resposta possível, mas eu não acho que é a melhor, não. Eu quero que vocês observem bem a tela, né? Qual que vocês acharam mais vantajoso? O polilinha ou linha, nesse caso aqui? Vamos gravar essa tela. Eu vou até dar um print para vocês lembrarem bem durante os exercícios. A polilinha foi mais vantajoso nesse caso, porque ela me poupou o uso de um comando a mais, né? Nesse caso, ela evitou o uso do trim. Por isso que acabou sendo mais vantajosa, tá? Se eu não me engano, até com o recurso de polilinha, você pode fica até mais, usa menos trim do que por retângulos, que é do jeito que eu faço, tá? É que eu gosto do retângulo porque ele já dá os cômodos prontos, eu já penso por área, né? Fecha mais com o meu raciocínio, mas se você pensa mais em medidas de comprimento, aí o melhor é usar a polilinha, tá? Tá, a pergunta do João está respondido. Essa pergunta está respondida também. Bom, pergunta do João. Tá, a questão da centralização das janelas, né? Vamos observar aqui. Algumas janelas que não estão com as medidas, por exemplo, essa daqui, né? Do dormitório, tá? Pode centralizar, inclusive aqui está centralizado, na verdade. E normalmente o posicionamento das janelas ele não aparece nas plantas, tá, gente? Não é algo que as pessoas muito comum de se achar, tá? A representação do posicionamento da janela nas plantas. Então, onde que é a melhor opção de colocar? Tentar colocar o mais centralizado possível, tá? Isso aí é um problema grande, às vezes, na hora da execução. É muito difícil a janela estar representada, e normalmente, quando não está representada, considera-se que está centralizada. Tá? Como que a gente centraliza a janela na planta? Vamos então fazer a nossa janelinha. Vou pegar esse exemplo aqui, eu vou fazer uma aplicação na sala, tá? Vamos supor que eu queira centralizar a janela da sala, tá? Essa daqui está indicada, porque não está centralizada. Mas eu vou centralizar só para fazer o exemplo para vocês. Quais são as medidas da nossa janela?
Largura, altura e peitoril. 1,5 m por 1,10 por 1,10, tá? Medida de altura e peitoril, ela vai ser utilizada nos cortes. Já aqui na planta baixa, a gente vai representar somente a medida de largura. Então, a nossa janela vai ter a seguinte representação: 1,5 m por 15, tá? Nas suas medidas totais. Então, vai ser um retângulo com dimensões de 1,5 m por 15. Outra coisa importante, como que eu vou fazer a representação dos vidros, tá? Existem duas formas, tá? Você pode representar os vidros com espessura de 3 a 5 centímetros, assim como as forras das portas, tá? Ou dividir o retângulo da janela em 3 partes, é o que eu costumo fazer, né? Dividir a medida vertical da janela em 3 partes. No caso tem 15, então vai ser 5 centímetros. Aí eu vou dar um offset, aí aqui vão ser 5 centímetros. E eu vou fazer um retângulo de 5 centímetros para dentro. Aí agora eu vou estender esse retângulo. Só que tem um detalhe, ó. É importante, para a gente centralizar a janela e para fazer o bloco, a gente vai precisar rastrear o midpoint, o ponto médio, no Object Snap. Ó, aí ele pega certinho o ponto médio do retângulo para unir. E aí eu crio o meu bloco de janela. Eu já vou criar para usar em outros arquivos, então vou usar o comando wblock. Vou selecionar o objeto do bloco, dou um Enter. Vou selecionar o base point do bloco, isso é muito importante, tá? Prof, Só um pouquinho. é que Essa não está parte... compartilhando a tela. Ah, tá. Vamos lá. Tá. Que parte que... Vocês viram o começo da construção do bloco? Sim ou não? Tá. Então vamos construir o bloco novamente. A janela, tá? Como vocês podem observar na planta, né? Ela tem medidas de 1,5 m por 1,10 m por 1,10 m, tá? Largura, altura e peitoril, respectivamente. Então, e na planta baixa a gente representa somente a medida de largura. E como a espessura da janela, contando a sua moldura, ela possui a espessura da parede e a representação do vidro da janela, como que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a espessura da parede em 3 partes, tá? Outras pessoas costumam fazer essa espessura do vidro da janela com 3 a 5 centímetros, tá? Que nem as forras das portas. Então, são essas duas formas de fazer um bloco de janela. Tá? Eu estou fazendo bloco de janela, né? Relembrando para poder depois posicionar a janela de forma centralizada. Então, eu vou fazer aqui um retângulo de 1,5 m, com dimensões de 1,5 m por 15, e eu vou dar um offset de 5 centímetros para dentro desse bloco, e eu vou estender, ó, o retângulo interno até encontrar o ponto médio do retângulo externo, na medida horizontal, na medida vertical. Então, vai ser para cá, para cá. Dessa forma,
Eu criei meu bloco de janela. Vou selecionar os elementos e vou criar o bloco através do comando wblock para eu poder utilizar em outros desenhos. Tá? Então, eu vou selecionar, já selecionei os objetos, então essa etapa aqui eu não preciso fazer, eu vou selecionar direto a opção Convert to Block. Mas eu tenho que selecionar o Base Point, para quê? Para que o meu bloco ele não seja posicionado na referência e ele não fique muito longe do desenho quando eu for usar ele futuramente. Tá? Então, eu vou selecionar o base point do meu bloco. Normalmente eu pego uma quina do retângulo maior e eu vou salvar ele em alguma pasta, tá? Nesse caso aqui eu estou salvando na minha pasta de blocos e eu vou colocar o nome do meu bloco. Uma ideia legal de nome é você colocar a largura da janela no nome. Então, vou dar um OK. Ó, o que que acontece? Agora todos os elementos foram agrupados. Aí eu vou só copiar. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar utilizando como base point da minha cópia o ponto médio horizontal da janela. Para que que eu vou fazer isso? Para centralizar na parede de forma mais fácil, né? Que aí, ó, daqui da forra, daqui até, ó, daqui da forra até o ponto médio do meu retângulo, o que que vai acontecer? Eu vou achar um ponto médio com ponto médio. Aí eu vou centralizar a minha janela na parede. Tá claro? Gente, tá entendido? Era isso, né, João? Tá. Mais alguma pergunta? Gente, se tiver pergunta é só chamar.
Ô, professor, eu tô com dúvida onde colocar aquele plano A e o plano B de intersecção. Ah, os cortes. Isso. Tá. Se dá para pôr em qualquer lugar ou tem uma medida certa. Vamos dar uma olhada aqui na planta, só um instante. Os cortes, eles não têm uma medida bem exata, tá? Na verdade, você pode colocar em qualquer lugar, mas de forma parecida com o desenho, tá? Aí na hora de colocar os cortes, aí tem que ver aqui mais ou menos, ó, deixa eu compartilhar a tela aqui só um instante. Tá. Então, tá vendo que o corte, ó, onde que tá alocado? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tá próximo da porta, tá? Então, tenta colocar numa medida, numa posição próxima, né? Dessa representada na planta, né? Que seria anterior à porta da cozinha. Tá claro? Não precisa ser em nenhum local exato, né? Mas tem que ser num local perto desse indicado, por quê? Tá? Para que as informações que você pegue no corte não sejam tão diferentes das originalmente representadas. Tá claro? Sim, entendi. E tem um outro corte que tá ao redor da casa. Eu queria saber se pode ser no mesmo layer esses três daí, o A, o B e esse que tá a Não é, 80 centímetros. não é um corte ao redor da casa, tá? Essa representação que tu se refere é a projeção da cobertura, né? Aí tem que considerar 80 centímetros a partir das paredes mais externas, né? No caso das paredes laterais mais externas, 80 centímetros e 80 centímetros daqui também, ó, que é a parede mais externa, tá? É 80 centímetros de todas as medidas mais externas, aí só faz um retângulo com um offset de 0,8 em relação a uma dessas paredes, bem simples. Tá, obrigada, entendi. Nada. Eu só vou dar um reforço aqui na informação, né, referente à imagem que eu coloquei no chat, sobre o resultado desse exemplo, né? Que é importante vocês testarem qual que é a forma, se à medida que tiverem tempo para entregar, né? Gerenciando o tempo também junto. É importante vocês testarem qual que é a forma que vocês mais se adaptam para desenhar a planta, tá? E esse exemplo mostrou bem isso. O exemplo aqui da linha e da polilinha. Tá, ô prof, então esse que tá a 80 centímetros é o beiral do telhado da casa. E o que tá a 1,65 é o quê? É a calçada? Ah, tá. Beleza. Obrigada. Nada.
Pode mostrar aqui na tela. Deixa eu autorizar o compartilhamento, só um instante. Só um instante, espera aí, João. Pode compartilhar agora. Vamos ver se deu certo. Tá compartilhando? Não Sim. sei se foi. Tá. A tabelinha tá aqui em cima. Uhum. E eu fiz o projeto aqui, ó. As rachuras são desativadas porque consome muita memória do computador. Uhum. Mas eu acendo aqui para a professora. Tá. Uhum. Olhando num primeiro momento, parece que tá tudo certo. Aí tu colocou as legendas ali das medidas das janelas. Botei, tá tudo aqui. Uhum. O quadro. E nas portas, eu botei a simbologia, né? Sim. Simbolizando cada janela e ali tá dizendo qual é cada tipo. Uhum. Tá. Cotagem tá em metros, né? Isso aí é bem importante. Em metros. Uhum. Eu mudei meu desenho para centímetros, tá, professora? Eu alterei tudo. Ah. Eu tinha entendido errado a aula da professora, que era em metros, era de topografia. Mas eu já alterei tudo. Não, mas não teria problema, tá? Aí é aquilo que eu falei na aula. Tu poderia fazer em metros, mesmo assim, tu ia ter vantagem na cotagem, né? Eu só não gosto de trabalhar em metros porque tem que pensar em medida quebrada, Eu né, também não decimal. gosto. Mas É horrível. só por isso. Não tá errado tu fazer por metros, não, tá? A configuração das unidades. Tu vai ter diferença na hora de plotar, né? Eu vou fazer um exemplo aqui da plotagem, porque esse desenho vocês vão precisar entregar plotado, tá? Ok. Eu não tô mais. Eu não, acho que já falei, né? Eu tô trabalhando em centímetros, eu já alterei tudo para centímetros. Eu sempre trabalhei em centímetros, não. O metro é muito ruim para tu botar as medidas, porque às vezes é uma medida muito quebrada. Aí, de vez em quando, pode dar alguns erros no encaixamento das linhas. Aí, na hora de botar a rachura, dá erro. Porque as linhas não estão corretamente encaixadas, né? Tipo, nesses eixos aqui. Tá. Acho que é isso. Aí, a princípio tá tudo certo, né? Olhando assim por cima, eu sempre dou uma olhada com mais atenção, tá? Ok. Por isso que eu peço um pouquinho de tempo para corrigir. Eu vou desabilitar aqui a apresentação, tá? Ok, eu vou aceitar Atividade isso de aqui. apresentador. Obrigado. Nada. Bom, tá, só deixa eu ver aqui. Ó, o colega ali já observou um negócio diferente, né? Tá aí uma das vantagens da gente usar uma ferramenta colaborativa aí nas aulas, né? O colega já trocou um feedback aqui. Ele disse que o beiral do telhado está diferente, né? Que depois vocês podem trocar informação ainda sobre isso. Eu vou pedir para trocar essa informação depois, né? Porque eu quero
Ah, tá. A discussão está vindo aqui. Ô, Vitor, mas o offset era na linha externa, era na linha das paredes externas, sim. Tá? Os 80, deixa eu verificar aqui. Os 80 centímetros são em relação à parte externa da parede, tá? Só para ali da projeção do telhado. Mas a ideia foi boa. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a plotagem, tá? Essa parte da plotagem tem que ter bastante atenção. Deixa eu pegar aqui a página do Moodle que eu quero mostrar um material para vocês. Para fazer a plotagem, é importante vocês observarem esse material aqui, ó. Tanto no livro do AutoCAD tem informações, mas eu gosto mais desse material aqui, que é a Guia de Escalas e Plotagem. Por que que eu gosto desse material? Tá? Aqui nesse material, ele tem a tabela de conversão das escalas de plotagem. Por quê? Porque o AutoCAD ele trabalha com um sistema de medidas chamado Extended Points, tá? Na hora de fazer os zooms e de aplicar a escala. Então, quando você configura o fator de escala, você não vai configurar o mesmo fator que você configuraria num desenho à mão, né? Utilizando o escalímetro, tá? Então, se eu quiser converter, por exemplo, um desenho que está em metros para uma escala 1:50, eu não vou dividir a medida em metros por 50, tá? Então, é importante observar esse detalhe. Por quê? Porque o Extended Points ele não funciona assim. Então, o que que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês gravem essa tabela, tá? Negócio decoreba mesmo. Gravem essa tabela e verifiquem qual que é a unidade que o desenho de vocês está configurado. Por isso que eu pego no pé da unidade de configuração do desenho, tá? No nosso caso aqui está centímetros, e vocês sigam qual que é a escala que vocês têm que configurar, qual que é o fator de escala que vocês têm que utilizar na configuração para obter a escala desejada, né? É muito contraintuitivo, mas se eu quiser configurar, por exemplo, uma escala 1:50, eu vou utilizar um fator de escala 0,2, tá? Por quê? Porque a unidade de referência do Extended Points, na verdade, é o milímetro, né? Que é a unidade padrão internacional do desenho do AutoCAD, tá? Aí, quando você está em centímetro, você está usando 10 vezes mais que essa unidade. Então, por isso que a gente coloca, né, no Custom Scale, que é o fator de escala que nós vamos utilizar na plotagem, para converter o nosso desenho, que está em medidas naturais, para uma escala 1:50, a gente utiliza o Custom Scale de 0,2 na hora de configurar a plotagem. Até aí tudo bem? O Vitor Hugo tem razão nessa parte, tá? Gente, essa correção é importante. Gente, mas eu queria saber uma coisa, parte da escalas e plotagem. Estão entendendo?
Ó, por isso foi bom mostrar o desenho, né? Uma pergunta. Parte da plotagem. O que vocês acham melhor? Mostrar hoje ou mostrar na próxima aula que ainda vai servir de dúvidas antes da entrega do desenho, no dia da entrega? Isso, na planta baixa é 1:50. Eu estou vendo que o pessoal está entretido aí com essa discussão da beiral do telhado. Acho que eu vou adiar essa parte da escala e da plotagem. Sim, Giovanni, a escala a gente só configura na hora da plotagem, tá? Tem gente que gosta de já fazer o desenho em escala. Eu não gosto. Dá para fazer? Dá, mas eu não recomendo. Porque na hora de você fazer as medidas, o que acaba acontecendo, né? Essa pergunta é boa. Por que eu não gosto de fazer o desenho já em escala e depois plotar em escala natural, por exemplo? Você faz menos conta. É um motivo bem simples, né? Você faz menos conta e depois, na hora de adaptar o desenho dos cortes, que vai ter escala diferente, você vai ter que refazer os cálculos para poder fazer o desenho dos cortes, porque os cortes você vai fazer normalmente com 1:100, enquanto que na planta baixa você vai fazer com 1:50. Então, na hora de converter para o desenho de cortes, é muito mais simples você fazer todos os desenhos em tamanho natural e só aplicar a escala na hora da plotagem, na hora de imprimir. A gente, como engenheiro, a gente tem que saber gerenciar trabalho também de cálculo. Mais alguma dúvida? Ou a gente continua com a parte da plotagem?
Sim, eu vou querer o PDF e o DWG, tá? Que nem eu pedia na aula presencial. Por isso que eu estou pedindo a plotagem, tá? O que vocês não vão precisar fazer nessa edição remota, né, da disciplina é imprimir no papel. Aí vocês vão mandar só os PDFs e vão adicionando os desenhos aos poucos, tá? Para praticar bem a plotagem. Aí, no caso dessa vez, eu vou querer também a plotagem, né, na escala 1:50. Aí, o PDF, ele vai ter que estar com o desenho na escala 1:50. Tá claro? Mais alguma pergunta? Método fácil e método difícil. Explica melhor essa história, Vitor. Na verdade, então, tem um método que é difícil que eu acho que eu nem ensino ele, tá? Que nem eu sei fazer. Eu sei que eu utilizo o Zoom Scale, né? Tem um outro método e eu utilizo o modo layout, que é o antigo Paper Space, tá? Que aí é onde a gente coloca a folha, né? Como você falou. A folha já no tamanho 1, tamanho 2. E tem gente que faz diferente, né? Eu já vi um outro modo ali de plotar, mas eu tentei fazer, eu achei um horror. Então eu nem ensino ele, eu só ensino o que eu sei mesmo. Tem um que tu pode configurar a escala no ambiente model, que é o ambiente do desenho mesmo. Esse daí eu não faço. Eu faço só o do layout. Vou aproveitar a tua pergunta já para mostrar, né? Isso. A plotagem, ela pode ser que eu passe um pouquinho do tempo, tá? Porque a explicação é um pouquinho longa, né? Eu já expliquei aqui das unidades de medida, então, só para passar rápida, deixa eu compartilhar a tela. Só para passar rapidamente, né? Então, gravem, né? Essa tabela, e ela está disponível para consulta para vocês no Moodle, sobre os fatores de escala, tá? Esse dado aqui é importante para a gente configurar o comando Zoom Scale na hora de plotar.
Mas antes de aplicar o comando Zoom Scale para plotar, nós temos que... Eu vou pegar aqui o desenho do trabalho e vou fazer a plotagem da planta pronta. Antes de configurar o Zoom Scale para plotar, tá? Nós vamos configurar a folha. E como que nós vamos configurar a folha, tá? Vocês vão clicar no botão direito em uma das abas de layout. E vão selecionar a opção From Template, tá? Tá todo mundo vendo a tela, certo? Então, ó, aba Layout, From Template. Então, eu vou selecionar aqui a folha, tá? Selecionem sempre, eu vou pegar um template pronto do AutoCAD de folha, tá? Vou selecionar aqui, ó, pode ser tanto esse MArc quanto esse MFG. Por que tem que ter o M na frente, em primeiro lugar? Porque está em unidades de metros. O I significa unidades imperiais, tá? Seriam as unidades britânicas e americanas, então não é o que a gente quer. Vamos selecionar o arquitetônico. MArc. Vou selecionar o layout de nome dele, vou dar um OK, aí criou, estão vendo que criou uma nova aba aqui? Respondam sim ou não. Estão vendo ali a tela? Ó. Então, criou uma nova aba. E nessa nova aba, o que que eu tenho? Eu tenho todos os... Ó, foi criado também uma viewport, tá? Essa viewport, o que que é? Viewport significa o quê? É a janela de impressão. Então, a janela de impressão, nos modos layout, elas vão sempre conter os desenhos da planta. E aqui, no caso, está representado todos os desenhos da planta, tá? Se eu quiser ver todos os desenhos, mesmo aqui eu estou vendo só o hidrossanitário, mas se eu quiser ver e de esgoto, mas se eu quiser ver todos os desenhos, eu dou 2 cliques aqui na Viewport, aí eu abro o modo, o ambiente model dentro da Viewport. Se eu quiser sair, aí eu clico fora da Viewport, dou 2 cliques, tá? Tá aí, tudo bem? Tá aí, a explicação tá ok? Bom, vou seguir adiante, já que ninguém fala nada. Então, aqui tem um detalhe importante, ó. Quando eu clico na Viewport, aparece um cadeadinho aqui embaixo. Eu tenho que destravar esse cadeadinho. Eu vou clicar, é um cadeadinho azul. Eu tenho que destravar ele. E aqui, ó, aqui diz que está na escala 1:50, mas na verdade não está ainda, tá? Essa escala que nós vamos mexer. Então, ó, enquanto a viewport está travada, né? Enquanto a viewport ela não está com o ambiente model aberto, eu posso mexer a janela do modo layout. Aí eu posso dar zoom também, tá? Agora, se eu dou 2 cliques dentro da viewport, ó, observem que foi criado um layout, que eu tenho aqui um layer viewport, tá?
Deixa eu ver uma coisa aqui. Quando eu insiro essa folha, duas layers são criadas, tá? Essa layer aqui, ó, Tile Block, que é a layer que contém os elementos do desenho da folha, e a Viewport é a layer que contém o elemento da Viewport. E esse layer aqui vai ser bem útil para nós, tá? Vamos deixar o layer Viewport ativado. Eu dou 2 cliques dentro da Viewport, ó, e eu consigo abrir o Ambiente Model e mexer no zoom e mover os objetos que eu quero representar. No caso aqui, eu quero representar somente a planta baixa. Até aí tudo bem? Aí eu vou selecionar só o desenho da planta baixa. Depois de selecionar o desenho, eu vou dar 2 cliques para fora para travar minha viewport novamente. Aí eu posso mexer nos limites da viewport de modo a exibir somente a planta baixa. Aqui tem algum Object Snap me atrapalhando. Só um pouquinho. Ah. Bom. Então, se eu quiser agora mexer na escala, tá passando um pouquinho, mas vai ficar gravado ali para vocês. Se eu quiser mexer agora na escala, eu vou dar 2 cliques dentro da Viewport, vou abrir o Ambiente Model novamente, vou aplicar o comando de Zoom, opção Scale, aí eu vou utilizar a tabela dos Custom Scale, que está indicada ali no Moodle, né? Então, se eu quero converter o meu desenho que está em centímetros para a escala 1 para 50, eu tenho que usar o fator de escala 0,2 XP, porque eu estou fazendo essa escala em Extended Points, ou eu posso escrever 1/5 XP. As duas formas estão corretas. Tá claro? Aí eu dou um Enter e ele faz o ajuste da escala para 1 para 50. Ah, professora, mas está aparecendo ainda os outros desenhos. A gente sai do Ambiente Model, ajusta as bordas da janela de Viewport novamente. Quero tirar as bordas da Viewport. O que eu vou fazer? Eu vou congelar a layer da Viewport, que aí não vai aparecer na impressão. Ó, só que para congelar a layer da Viewport eu tenho que tirar ela da seleção e eu tenho que congelar a layer da Viewport, que as bordas somem. Tá claro? Próxima aula eu vou mostrar como editar a legenda, tá? Por hoje era isso.